Sejam bem-vindos ao nosso momento Refletindo e Colorindo. E hoje nós vamos falar sobre a história de Daniel. Você conhece essa história? Se não conhece, fica comigo até o final. Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu comentário, compartilhe e também não esqueça de deixar o seu like. Eu quero começar te perguntando: você já se sentiu cercado por problemas por causa da sua fé? Você já pensou em desistir só para agradar os outros? A história de Daniel na cova dos leões é mais do que um relato bíblico. É uma poderosa lição sobre fidelidade, coragem e o livramento de Deus. Hoje vamos mergulhar nessa história inspiradora que nos mostra que quando confiamos em Deus, até os leões se calam. Daniel era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. E mesmo longe da sua terra, ele permaneceu fiel a Deus. Com sabedoria e integridade, Daniel ganhou destaque e foi nomeado como um dos principais governadores do Império Medo-Persa sob o reinado de Dario. A Bíblia nos diz que ele era irrepreensível, fiel e que não se achava culpa alguma nele. Isso despertou inveja nos outros líderes. Os inimigos de Daniel sabiam que ele não cometia erros. Então, a única forma de acusá-lo seria criar uma lei que confrontasse sua fé, convencer o rei Dario a assinar um decreto proibindo qualquer oração ou súplica a outro deus ou homem que não fosse o próprio rei durante 30 dias. Sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao seu Deus. Era uma armadilha com o endereço certo. E mesmo sabendo do decreto, Daniel não mudou sua rotina. 3 vezes ao dia, ele subia ao seu quarto, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava, como sempre fazia. Ele não fez isso para desafiar o rei, mas porque era fiel a Deus. Ele não escondia a sua fé. Daniel preferia enfrentar leões do que desagradar ao Senhor. Quando os homens o viram orando, correram até o rei e exigiram que a lei fosse cumprida. Dario ficou aflito, pois gostava de Daniel. Tentou livrá-lo, mas nada podia fazer. Ao anoitecer, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas antes disso, o rei disse algo surpreendente: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa frase mostra que mesmo um rei pagão reconhecia a força da fé de Daniel. E naquela noite, o rei não comeu, não dormiu e não quis sequer ouvir música. Logo ao amanhecer, correu até a cova e gritou com esperança: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem continuamente serves, podido livrar-te dos leões? E então, a resposta que ninguém esperava: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nenhum ferimento foi encontrado nele, porque confiara no Senhor. Após o livramento, o rei ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova e foram devorados. Dario então fez um novo decreto: que todos no reino reverenciassem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Daniel prosperou, foi honrado por Deus diante de reis e reinos porque escolheu ser fiel. Muitas vezes, nossa cova dos leões é um ambiente de trabalho, uma escola, uma luta interna, um problema familiar. Ser cristão hoje pode significar ser excluído, criticado ou perseguido. Mas assim como Daniel, precisamos continuar firmes. Não podemos deixar de orar. Não podemos esconder a nossa fé. Quando mantemos nossa fidelidade, Deus envia seus anjos para fechar a boca dos leões, dos medos, das pressões e das críticas. Daniel não sabia se seria poupado, mas orou, confiou, foi fiel e Deus fez o impossível. Você pode estar passando por um momento difícil, se sentindo cercado, mas Deus vê sua fidelidade.
Ele não se esqueceu de você. Ele é o mesmo que livrou Daniel e também pode te livrar. Apenas confie, continue orando, mantenha-se firme, porque Deus ainda fecha a boca de leões. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que precisa se lembrar que Deus é fiel com os fiéis. E lembre-se, a fé que permanece atrai o céu e cala os leões da terra. Gostou dessa história? Então inscreva-se, comente, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!